Nós iniciamos essa série no último final de semana, eu creio agora, falando um pouco sobre as implicações do engajamento comunitário, por uma razão muito específica e muito importante. Ao longo do ano de 2012, a nossa comunidade recebeu como novos membros aproximadamente 150 pessoas, 150 novos membros ao longo do ano de 2012. E nesse primeiro semestre, nós estamos recebendo, só nesse primeiro semestre, aproximadamente 100 novos membros. Isso significa que de junho do ano passado a julho desse ano, a nossa comunidade recebeu 250 novas pessoas no seu meio. Eu estou falando de 250 adultos. Você consegue imaginar o que significa isso para uma igreja? Primeiro, 250 pessoas são uma igreja. Muitas igrejas da nossa cidade não têm 250 membros, e de junho do ano passado a julho desse ano, 250 novas pessoas foram recebidas no nosso contexto, na nossa comunidade. A grande pergunta é, por que essas pessoas estão chegando à nossa comunidade? Algumas, porque graças a Deus, têm conseguido aqui ouvir acerca do Evangelho de Cristo, têm conseguido compreender o Evangelho de Cristo e têm se rendido ao Evangelho de Cristo, se tornando novos discípulos. Outros estão se aproximando da nossa comunidade, vindo talvez de outras comunidades cristãs, porque têm se identificado com um modelo da nossa comunidade. E nós temos desafiado especialmente essas pessoas que estão se aproximando, vindo de outras comunidades cristãs, que não se simpatizem somente com o modelo. Não basta você se simpatizar com o modelo. Se você quer, de fato, integrar essa comunidade, você tem que se comprometer com a missão que Deus tem dado a essa comunidade. E por isso, nós temos refletido, baseado no texto de Atos, capítulo 2, verso 41 ao verso 47, texto que nós vamos ler, lemos semana passada, vamos ler hoje, vamos ler nos próximos domingos, e a partir dele vamos estar refletindo acerca da vontade de Deus para as nossas vidas e para a vida da nossa comunidade. O texto diz assim, a partir do verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Semana passada, eu convidei vocês a refletirem sobre duas frases desse texto. A primeira delas é justamente a primeira frase do verso 41, na qual nós encontramos o relato de Lucas dizendo: os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Que mensagem é essa que Lucas está dizendo que aqueles homens e mulheres do primeiro século aceitaram? É o Evangelho de Deus que nos é oferecido através da vida e da mensagem de Jesus. Mas o que é o Evangelho de Deus que nos é oferecido através da vida e da mensagem de Jesus? Em Gênesis capítulo 1, nós encontramos a criação do mundo.
E nós encontramos a afirmação de que Deus fez tudo, absolutamente tudo, em perfeição e harmonia. Mas os nossos primeiros pais, em Gênesis 3, romperam com Deus Criador. E ao romperem com Deus Criador, eles deram início a uma completa desestabilização. Seres humanos nascem agora em ruptura com Deus Criador. Os nossos relacionamentos estão instáveis. As nossas relações com a natureza são instáveis. Tudo que nos cerca está instável, nós somos alvo de catástrofe, nós vivemos numa sociedade com injustiças, com violências. Por quê? Porque os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, e o Deus Criador havia dito aos nossos primeiros pais que eles teriam tudo, absolutamente tudo, se vivessem em relação íntima com Ele, Deus Criador. Mas ao romperem com Deus Criador, eles não apenas gerariam a desestabilização de tudo, mas eles estariam condenados à morte, e à morte eterna. Ele e os seus descendentes, nós. Mas o Deus Criador em Jesus entrou na história. Ele entrou na história e se fez homem. E ele viveu no nosso meio como homem e não cometeu qualquer equívoco, não cometeu qualquer pecado, não cometeu qualquer erro. E ele chega naquela cruz sendo santo, sendo perfeito, não tendo cometido qualquer deslize como o nosso primeiro pai. Jesus é o Adão que deu certo, mas ele merecia a vida, mas ele colocou sobre si a nossa morte. Naquela cruz, ele morre a nossa morte e ressuscita no terceiro dia, para nos convidar agora a voltar para a casa do Pai. Ele nos convida agora a nos reconectarmos com Deus Criador. Ele pagou o preço da reconexão. Essa é a mensagem que aqueles homens e mulheres de Jerusalém no primeiro século ouviram, compreenderam e se renderam. É o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia, boas novas. Na medida em que aqueles homens e mulheres ouviram, compreenderam e creram nessa mensagem, diz o texto, eles foram batizados, porque aquele que escuta acerca do Evangelho, compreende acerca do Evangelho e se rende ao Evangelho, se torna discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus não é um ser autônomo, o discípulo de Jesus é um ser que vive em comunidade, assim como Deus Trino vive eternamente em comunidade. E na medida em que homens e mulheres escutam, compreendem e creem, se tornam discípulos de Jesus, eles são batizados e são inseridos na comunidade dos discípulos. Mas uma segunda coisa que nós vimos na última semana diz respeito à primeira frase do verso 42. Diz o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Aqueles que eram batizados e inseridos na comunidade dos discípulos, eles tinham uma orientação, porque aquela comunidade não estava à deriva, aquela comunidade já tinha um norte, e o norte daquela comunidade era determinado pelo ensino dos apóstolos, que era determinado pelo ensino que eles ouviram de Jesus. Então todos aqueles que adentravam naquela comunidade se submetiam ao ensino dos apóstolos, em outras palavras, a visão que Deus estava dando àquela comunidade em Jerusalém. Todo discípulo de Cristo, ao tornar-se parte de uma comunidade cristã, deve comprometer-se com a agenda de Deus para aquele grupo de discípulos. Todo discípulo de Jesus, todo homem e mulher que compreende o Evangelho, e se rende ao Evangelho, e é batizado e se torna parte de uma comunidade cristã, precisa perceber que aquela comunidade cristã tem uma história, aquela comunidade cristã tem uma herança. Deus não começou a trabalhar naquela comunidade cristã no dia em que essa pessoa foi batizada. Deus vem trabalhando com essa comunidade cristã ao longo dos anos. Deus vem dando uma visão a essa comunidade cristã através dos seus pastores, dos seus presbíteros, dos seus líderes. Eu procurei mostrar para vocês a importância disso através de um gráfico. Imagine uma comunidade cristã. Essa comunidade cristã, ela pode estar
em Manhattan, em Nova York, ou ela pode estar num país muçulmano, ou ela pode estar no sertão nordestino, ou ela pode estar na cidade de Campinas. Onde quer que ela esteja, ela tem o mesmo propósito, e princípios e valores, porque o propósito de uma comunidade cristã e seus princípios e valores já estão determinados na Bíblia, na palavra de Deus. Isso é inegociável. Quando você lê Gênesis capítulo 12, e Deus chama Abraão para fazer de Abraão o seu povo, Deus deixa claro o seu propósito para o seu povo. Deus chama Abraão para ser uma bênção aos de fora. Abraão não é chamado para ser privilegiado, Abraão é chamado para ser bênção para os de fora. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, Jesus, nas suas últimas palavras, deixa claro qual é a sua intenção para a comunidade dos discípulos. Jesus diz: agora eu quero que vocês vão, e na medida em que vocês irem, eu quero que vocês façam discípulos entre os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos. Como? Contando para eles o que eu fiz por eles, contando para eles o que eu fiz por vocês, contando para eles o que aconteceu na sua vida, quando você ouviu, compreendeu e se rendeu à mensagem que Jesus nos traz. Quando nós lemos Atos capítulo 1, verso 8, que nós vamos ler ainda nessa manhã e refletir um pouquinho sobre esse texto, Jesus mais uma vez deixa claro o que Ele quer. Vocês vão receber o Espírito Santo, que vai capacitá-los. Para quê? Para que vocês possam ir a Jerusalém, Samaria e Judéia e até os confins da terra, fazendo o quê? Fazendo discípulos entre os seus amigos, parentes e vizinhos. Agora, é verdade que essa comunidade cristã, que já tem um propósito, princípios e valores determinado pela palavra, dependendo do lugar que ela se encontra, ela ganha um formato. Na sua essência, toda comunidade cristã é semelhante, mas no seu formato, toda comunidade cristã precisa estar em diálogo com o meio em que ela está inserida. A comunidade cristã de Genebra, no século XVI, tinha um formato, tinha uma linguagem, tinha um estilo musical. Calvino vestia um aparato próprio do seu contexto histórico, geográfico, cultural. A igreja wesleyana do século XVIII, liderada por John Wesley, Carlos Wesley, na Inglaterra, tinha um determinado tipo de música, um determinado aparato, uma determinada linguagem, porque estava inserida no seu meio. A igreja dos puritanos nos Estados Unidos, a igreja presbiteriana que chega no século XIX no Brasil, com Archibald Green Simonton, tem um formato próprio do século XIX, de um país rural. Agora, o que significa ser igreja baseado na palavra de Deus numa cidade como Campinas, no século XXI? O que significa ser uma igreja com um propósito, princípios e valores de Deus no sertão nordestino, ou num país muçulmano, ou em Manhattan, Nova York? Outra coisa importante que nós vimos: além do contexto histórico, geográfico e cultural, uma comunidade cristã tem um conjunto de dons, de talentos e potencialidades único, exclusivo. Esse conjunto que Deus tem dado a essa comunidade é único. Aqui nós temos homens e mulheres que Deus tem dado dons espirituais, que Deus tem dado habilidade, que Deus tem dado potencialidades, e quando nós juntamos esses dons, esses talentos e essas potencialidades, aqui nós temos um conjunto único. Nenhuma outra igreja no mundo atual ou na história do cristianismo tem o mesmo conjunto de dons, de talentos e habilidades. Agora, isso nos capacita para sermos igreja no nosso contexto histórico, geográfico e cultural, mas ao mesmo tempo nos limita como igreja. Por quê? Porque nós não temos todos os dons, nós não temos todos os talentos, nós não temos toda a potencialidade. Por quê? Porque Deus não quer igrejas que se tornem autônomas. Ele quer igrejas que se vejam como interdependentes de outras comunidades cristãs. Existem coisas que nós, Chácara Primavera, fazemos bem porque Deus tem nos dado dons, talentos e habilidades. Mas existem outras coisas que nós não fazemos bem. Por quê? Porque existem outras igrejas nessa cidade que sabem fazer aquilo. Deus as capacitou. Existem coisas que nós não conseguimos fazer
como Chácara Primavera. Por quê? Porque Deus tem dado dons, talentos e potencialidades a outras igrejas da cidade para fazer. Então, uma igreja precisa, sob a constante influência do ensino da palavra, sob a constante influência do ensino da palavra, sempre ter em mente qual é o propósito da igreja, princípios e valores, estar atenta ao seu contexto histórico, geográfico, cultural, atenta aos seus dons, talentos e potencialidades, e da intersecção dos desafios do nosso contexto e das nossas potencialidades, emerge então a visão. Esse gráfico explica o que é a comunidade presbiteriana Chácara Primavera. Grandemente. Nós, ao longo de 12 anos, temos constantemente feito a pergunta: quem somos? E a gente tem que fazer essa pergunta constantemente, porque a resposta muda. Há 12 anos atrás, quando nós fazíamos a pergunta, quem somos? Nós somos um grupo de 40 pessoas com determinados dons, talentos e potencialidade. Hoje, quando nós fazemos a pergunta, quem somos? 250 pessoas chegaram num período de um ano, mudando essa resposta. E a gente tem que constantemente estar atento à mudança dessa resposta. Outra pergunta que a gente faz constantemente: onde estamos? E a gente tem que fazer constantemente porque a cidade muda. Há 2 anos atrás, Campinas estava imersa numa corrupção monstruosa e estampava a primeira página de inúmeros jornais, gerando escândalo em todo o Brasil. Hoje a cidade de Campinas possui um prefeito e um vice-prefeito que professam serem discípulos de Jesus. Isso não significa que tudo mudou, que a estrutura mudou, mas algumas coisas mudaram e nós precisamos estar atentos aos movimentos de Deus na nossa cidade. Tudo vai mudando ao nosso redor. A cidade muda na medida em que uma ampliação de um aeroporto traz novas pessoas para cá, traz novos profissionais, muda o perfil da cidade. Uma igreja missional precisa constantemente fazer a pergunta: quem somos? Quais são os nossos dons, talentos e habilidades? Aonde nós estamos? O que está acontecendo no nosso contexto histórico, geográfico e cultural? E mais importante do que tudo, a resposta a essa pergunta: o que Deus deseja fazer do que somos, onde estamos? É por isso que a nossa comunidade presbiteriana Chácara Primavera, faz tudo o que faz da forma que faz. Porque nós estamos em missão. Nós não fazemos o que fazemos da forma como fazemos, porque é mais gostoso. Nós não fazemos o que fazemos da forma como fazemos, porque crentes insatisfeitos de outras igrejas acabam gostando do que a gente faz. Não! Nós fazemos o que fazemos da forma como fazemos, como uma resposta a essa terceira pergunta: o que Deus deseja fazer do que somos? Onde estamos? Assim, eu queria convidar você a refletir um pouquinho mais nessa manhã, aonde novas pessoas vão se chegar à nossa comunidade, sobre a questão do compromisso com a missão. Porque nós precisamos estar atentos. Nós não podemos ter simpatizantes do modelo. Nós precisamos ter discípulos, homens e mulheres, comprometidos com a missão. A nossa comunidade é uma comunidade de discípulos engajada na missão. A nossa comunidade constantemente se afirma como uma igreja missional, como uma comunidade missional. Para tanto, eu vou voltar ao texto de Atos 2, e eu vou destacar para vocês a segunda parte do verso 41, que diz: e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eu fico imaginando o caos desse negócio. E aí, eu acho que assim, ao longo desses 12 anos de Chácara Primavera, eu que sou um cara mais assim analítico, racional, que eu gosto de tudo bem organizado, constantemente Deus promoveu um verdadeiro desespero no meu coração.
Porque a maneira como as coisas aconteceram na chácara em 12 anos, não deu para ser organizadinha, não deu para ter controle. O Espírito Santo sempre correu à frente de nós. E quando o Espírito Santo sopra, a vida de pastores, de líderes, de discípulos de Cristo, se torna uma correria só. Eu imagino o caos, em um só dia, 3.000 pessoas. Não deu para organizar grupos pequenos para todo mundo. Não deu para submeter todo mundo no curso de primeiros passos. Não, isso aqui é um verdadeiro desespero para aqueles que assim, inconscientemente, começam a agir na igreja como se tudo estivesse sob o nosso controle. Não. Quem está no controle é o Espírito Santo de Deus. A única coisa que nós podemos fazer para participar disso é perceber o que o Espírito Santo de Deus está fazendo e nos submetemos a Ele. Ele tem a agenda, não nós. E o texto, no verso 47, a segunda frase intensifica o desespero. Porque se não bastasse 3.000 pessoas chegando, o texto diz, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Os apóstolos passavam a noite toda reunidos no conselho da primeira igreja presbiteriana de Jerusalém, discutindo como eles iam organizar 3.000 pessoas em grupos pequenos, e na manhã seguinte chegava um diácono dizendo assim, olha, tem mais 200. E no dia seguinte, depois deles passarem mais uma madrugada reunido, tentando organizar, chegava um outro diácono e falou assim, chegaram mais 300 aí. E como organizar tudo isso em multilocal? Como organizar tudo isso em grupo pequeno? Como organizar classe ou curso de primeiros passos para toda essa turma que está chegando? Esse texto fala de crescimento e desenvolvimento. E há 4 meses atrás, no aniversário da nossa comunidade, nós conversamos um pouquinho sobre isso, quando nós falamos sobre essa série, como Jesus crescendo em sabedoria, estatura e graça. E quando nós conversávamos sobre essa série, eu fiz um paralelo com a questão do crescimento e desenvolvimento do ser humano, dizendo que o crescimento é uma consequência natural e espontânea de um organismo saudável. Eu tive 3 filhos, e quem já teve filhos sabe muito bem que filhos você não precisa colocar no esticador toda noite para que eles possam crescer ao longo da infância e adolescência. Não, o crescimento é consequência de um organismo saudável. Se você está provendo tudo o que é necessário para que o seu filho tenha saúde, ele vai crescer naturalmente. Se não existe crescimento, aí você tem que procurar um médico, um pediatra, e dizer, doutor, tem algum problema com essa criança, ela não está crescendo. Aí é um problema. Não crescer é um problema, é um sintoma. Crescer durante a infância e a adolescência é consequência de saúde. E eu diria que quando nós olhamos para igrejas cristãs, nós deveríamos ver o crescimento também como uma consequência natural e espontânea de uma igreja saudável. O que é uma igreja saudável? Uma igreja impactada pelo Evangelho e engajada na missão. Uma igreja que constantemente relembra para si mesma o Evangelho. É uma igreja que constantemente é impactada pelo Evangelho. E cada vez que nós relembramos o que Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, o nosso coração tem que aquecer. Nós vamos sendo constrangidos a uma transformação, um engajamento, não porque Deus exerce poder sobre nós, mas porque o amor de Deus demonstrado naquela cruz foi tremendo. E quando uma igreja constantemente relembra o Evangelho e se engaja na missão, a consequência natural é crescimento. É o que acontece em Atos capítulo 2, verso 41 e 42. Agora, ao longo dos anos aqui, a gente tem sempre dito o seguinte para aqueles que estão caminhando com a Chácara Primavera. A Bíblia, você tem que sempre ler e estudar no contexto.
Um texto precisa ser lido no seu contexto. Assim que você entende a Bíblia de maneira saudável. E o livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, só pode ser entendido à luz de Atos capítulo 1, verso 8, que é a chave para a compreensão de tudo o que acontece em Atos dos Apóstolos. Olha só o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando você tem Atos 1, 8 em mente, e você se assenta numa poltrona confortável e começa a ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que em Atos 1:8 existe a agenda, a estrutura na qual Lucas vai contar a história da igreja em Jerusalém, posteriormente na Samaria e Judéia e até os confins da terra. E você vai entender que Jesus diz para os apóstolos que eles e a comunidade cristã receberiam um poder, que é o Espírito Santo, e eles iriam de Jerusalém para Samaria e Judéia e até os confins da terra. Mas o livro de Atos nos apresenta um problema seríssimo, uma crise. Os apóstolos não vão. Os apóstolos não vão. Os apóstolos começam a gostar de ser igreja em Jerusalém, começam a gostar de viver juntinho, no mesmo grupo pequeno, onde todo mundo é igualzinho, todo mundo conversa sobre os mesmos assuntos, começam a gostar de ser uma igreja onde cada um tem o seu lugar para sentar, e cada um pode chegar a hora que quiser e tem lugar no estacionamento, e eles começam a ficar em Jerusalém. E o livro de Atos vai nos mostrar algumas coisas muito importantes para nós como igreja hoje. Primeira, que Deus vai fazer a obra independentemente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém e seus líderes são convidados para participar dessa missão como um grande privilégio. Mas se ela não quiser ir, Deus vai cumprir a obra assim mesmo. E quem vai perder é a igreja de Jerusalém. Da mesma maneira, Deus está, preste atenção nisso, Deus está nos convidando constantemente como discípulos de Cristo a nos moverem da nossa zona de conforto para o fronte da missão. E isso é um privilégio. Mas se nós não quisermos fazer isso, Deus vai levantar outra. E quem vai perder é a gente. Deus levanta a igreja de Antioquia. Pedro não quer ir, Deus levanta Paulo. A igreja de Jerusalém não quer ir, Deus levanta a igreja de Antioquia. A obra de Deus vai ser feita. A questão é se nós queremos participar dessa obra, porque Deus nos convida para participarmos dessa obra como fruto de um privilégio. A grande maioria das igrejas históricas param de crescer, começam a encruar, porque os discípulos de Cristo nessas igrejas começam a pensar em como se organizar para a vida deles serem mais gostosinhas entre muros. Como que eles podem ter coisas mais gostosas para eles, e começam a se esquecer da missão, e perdem o privilégio de verem o que Deus vai fazer com aqueles que dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. Pensando nesse texto de Atos 1:8, 3 coisas eu queria destacar para vocês. Primeiro, esse texto fala de vitalidade, esse texto fala de poder, esse texto fala de capacitação do Espírito Santo. Quem faz a obra no livro de Atos é o Espírito. Alguém já disse que o livro de Atos dos Apóstolos não deveria se chamar livro dos Atos dos Apóstolos, mas sim livro dos Atos do Espírito Santo, porque os apóstolos, muito pelo contrário, eles dão bastante trabalho para o Espírito Santo. O Espírito Santo em Atos dos Apóstolos faz a obra apesar dos apóstolos, apesar dos apóstolos, igualzinho aqui.
O Espírito Santo está fazendo a obra apesar de nós. Apesar das nossas manias, dos nossos trejeitos, da nossa falta de visão, o Espírito Santo vai fazendo a obra. Por isso é um exercício constante que nós precisamos ter, de olhar para nós mesmos e percebermos, Senhor, eu estou sendo um veleiro que se deixa levar pelo teu sopro. Segundo Atos 1:8, o Espírito Santo de Deus foi dado à igreja de Cristo, não para tornar os seus cultos mais animados, não para tornar o louvor no culto público um momento onde a gente se arrepia 3, 4 vezes, a gente chora, dá risada. Não, o Espírito Santo não foi dado para tornar os nossos momentos de culto mais surpreendentes, porque de vez em quando alguém surge com uma coisa nova e todo mundo se surpreende, e aí o culto é mais animado. O Espírito Santo de Deus não foi dado para o culto da igreja, foi dado para a missão da igreja. Me mostre biblicamente qual é o papel do Espírito Santo. Eu mostro para você. No Evangelho de João, Jesus conversando com seus discípulos sobre o Consolador que viria, ele diz que o Consolador seria enviado para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é enviado para a missão. Atos 1:8, vocês vão receber poder. Para quê? Para a missão. Final do Evangelho de João, discípulos reunidos, Jesus envia os seus discípulos e sopra sobre eles o Espírito, porque eles não podem ir em missão sem estarem cheios do Espírito Santo. Pedro, em Atos 2, diz o texto, cheio do Espírito Santo, começa a pregar e 3.000 pessoas se rendem. Atos capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, começa a anunciar o Evangelho e desestabilizar a liderança de Jerusalém, e é apedrejado por isso. Atos capítulo 8, Filipe, cheio do Espírito Santo, desce a Samaria e planta uma nova igreja em Samaria, e no meio de Samaria ele escuta o Espírito Santo dizer, agora vai para o lugar deserto, que desce de Jerusalém a Gaza, e ali ele evangeliza o ministro da economia da Etiópia, que vai para a sua terra, e a gente não tem notícias mais do que aconteceu, mas no século II, a maior igreja daquela época se encontrava na Etiópia. Em Atos capítulo 13, homens, líderes, pastores, presbíteros, profetas estão reunidos, e o Espírito Santo diz para eles, diz o quê? Separe e envie. O Espírito Santo é dado à igreja para ela ir. O Espírito Santo é dado à igreja para o seu engajamento na missão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja engajada na missão. Uma igreja cheia do Espírito Santo não é uma igreja com culto animado, é uma igreja que vê homens e mulheres se rendendo ao Evangelho de Jesus, porque essa igreja está inserida na cidade, no meio dos amigos, dos parentes, dos vizinhos, anunciando com suas vidas e com suas palavras o Evangelho maravilhoso de Jesus. Essa é a igreja cheia do Espírito Santo. Mas o texto diz que eles serão testemunhas. Isso demonstra intencionalidade. E para mim essa palavra é muito importante, sabe por quê? Eu diria que a maioria dos cristãos, que nunca teve o privilégio de ver um amigo, um parente, um vizinho se rendendo ao Evangelho de Jesus e se tornando discípulo de Cristo, não viu, não por falta de poder do Espírito, porque o Espírito foi dado a ele. Não viu por falta de intencionalidade. Vou fazer mais inimigos nessa manhã. Eu diria que muitas igrejas históricas não crescem, não porque elas não possuem o Espírito Santo que nos capacita para a missão, mas por falta de intencionalidade de sua liderança, dos seus pastores, dos seus líderes e dos seus crentes, em se moverem na direção dos seus amigos, parentes e vizinhos, com a intenção
de se conectar em relacionamentos e compartilhar a vida que Jesus nos deu, de maneira criativa, acolhedora e transformadora. É interessante porque muitas pessoas, principalmente aqueles oriundos de igrejas históricas, de teologia reformada, eles produzem uma disfunção teológica baseada na doutrina da eleição. Deus elegeu, então não tem que fazer absolutamente nada, porque quem for eleito vai vir, quem não for eleito não vai vir. Então por que eu preciso me mover de maneira intencional e anunciar? Eu vou te dar uma boa razão, porque se você, reformado, presbiteriano, se considera um eleito, Gênesis capítulo 12 diz que você foi eleito para os de fora, você foi eleito para a missão. Jesus diz, eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. E aí Jesus diz, agora eu quero que então vocês vão e deem frutos. A eleição não é um conceito doutrinário meramente soteriológico para os teólogos, relacionado à salvação. A eleição é um conceito missional. Deus nos chamou para abençoarmos os de fora. Deus nos chamou para nós sermos sal e luz. Deus nos chamou para anunciarmos as boas novas que Ele nos traz em Jesus aos nossos amigos, parentes e vizinhos. Paulo, escrevendo à comunidade cristã de Roma, diz, como que os seus amigos, parentes e vizinhos vão se tornar discípulos de Jesus, se eles não compreenderam o Evangelho de Deus? Mas como eles vão compreender o Evangelho de Deus, se eles nunca ouviram acerca do Evangelho de Deus? E como eles vão ouvir, se você não fala? Simples assim. Você quer ver uma igreja começar a crescer? Eu creio que o Espírito Santo foi dado sobre todo cristão. Eu creio que todo aquele que ouviu o Evangelho, compreendeu o Evangelho e se rendeu, foi selado com o Espírito Santo da promessa. Eu creio que a potencialidade do Espírito Santo está dentro de todo aquele que se rendeu ao Evangelho de Jesus. Então, se torne intencional. E quando uma igreja se torna intencional, ela vê crescimento. Quando um cristão se torna intencional, ele vê seus amigos, parentes e vizinhos se rendendo ao amor de Deus. E uma última coisa sobre esse texto, mobilidade. Porque essa igreja que recebe o Espírito Santo para ser intencional na missão, ela vai ter que se engajar na missão em diferentes culturas, em diferentes situações. Jerusalém, todo mundo é judeu, todo mundo conhece o Antigo Testamento, todo mundo tem a mesma cosmovisão, e Pedro prega de uma forma, mas na medida em que a igreja avança para Samaria e Judeia, ela começa a se deparar com pessoas de outra cultura, pessoas com outra cosmovisão, pessoas com outra vestimenta, pessoas com outro estilo musical, pessoas que se organizam de uma outra forma, e quando a igreja chega nos confins da terra, e talvez confins da terra para Jerusalém, poderia ser Roma, ou poderia ser Atenas dos gregos, Paulo no Areópago se depara com um povo com uma cosmovisão completamente diferente daqueles que ouviram Pedro em Atos 2. O povo do Areópago nunca leu o Antigo Testamento, o povo do Areópago não conhece absolutamente nenhum personagem do Antigo Testamento, nenhum conceito do Antigo Testamento, nenhum princípio do Antigo Testamento. Por isso Paulo tem que reformular a sua linguagem, reformular o seu estilo. Para quê? Para que aquelas pessoas compreendam a mensagem de Deus através de Jesus, se rendam e se tornem discípulos de Jesus. Em outras palavras, o Evangelho de Cristo é inegociável. O Evangelho que nos foi dado é inegociável. Nós não temos o direito de alterar qualquer vírgula do Evangelho de Deus que nos foi anunciado na pessoa e na mensagem de Jesus. No entanto, para fazer esse Evangelho compreendido por outros,
Nós precisamos mudar a nossa linguagem, nós precisamos mudar o nosso estilo, nós precisamos nos desfazer do nosso conforto e nos mover de uma forma que torne mais fácil, perceba essa palavra, mais fácil, para aqueles que nos escutam, não mais fácil deles aceitarem, porque essa é uma obra do Espírito Santo, mas mais fácil para eles compreenderem. Se eles não aceitarem, é outra história, mas a minha tarefa como mensageiro é anunciar essa mensagem de uma forma que as pessoas compreendam, e para isso a igreja precisa sim mudar o seu formato, mudar a sua linguagem, mudar o seu estilo, porque a nossa missão é anunciar a mensagem transformadora de Deus em Jesus, de uma maneira que as pessoas escutem e compreendam. Se elas vão se render, aí é com elas o Espírito Santo. Como a nossa comunidade tem exercitado essa mobilidade? Primeira forma, através de pessoas. Pessoas aqui trazem pessoas. Às vezes, quando eu estou em encontros de pastores e líderes, alguém levanta a mão e me pergunta: Ricardo, como que a Chácara Primavera saiu de 40 e chegou a 1000 membros? Que estratégia você usou? Você usou igreja com propósito? Você usou evangelismo explosivo? Evangelismo implosivo? Igreja em células, igreja sem células, igreja com células? O que você usou? Eu digo, absolutamente nada. Nada e nada. A nossa comunidade tem crescido nesses últimos 12 anos, porque pessoas vêm, escutam o Evangelho, compreendem e se rendem. E aí sabe o que elas fazem na semana seguinte? Elas contam para os seus amigos, vizinhos e parentes o que elas experimentaram. E elas trazem seus amigos, parentes e vizinhos. Esses amigos, parentes e vizinhos escutam, compreendem e se rendem. E aí sabe o que eles fazem na semana seguinte? Eles contam para os seus amigos, parentes e vizinhos. E assim nós temos redes de relacionamentos aqui, de discípulos que estão fazendo discípulos. Há 3 anos atrás, nós fizemos um clipe. Graças a Deus esse clipe já está desatualizado, a rede poderia continuar crescendo. Mas esse clipe mostra claramente como pessoas trouxeram pessoas, que trouxeram pessoas, que trouxeram pessoas. As pessoas que vão aparecer nesse clipe, para você que não é da nossa comunidade, elas são reais. E a sequência é real, de gente fazendo discípulo que faz discípulo. Dê uma olhada nesse clipe agora, por favor. Esse vídeo pode levantar algumas perguntas no nosso meio. Primeiro, você que aparece nesse vídeo sendo fonte para trazer outros que trazem outros.
Parou? Parou por quê? Por que parou? Tem que reaquecer a chama. Você que ainda não aparece nesse clipe, por que não aparece? Mas a nossa comunidade tem praticado a mobilidade necessária através de uma estratégia chamada estratégia multilocal, e uma pessoa que foi recebida na nossa comunidade no ano passado, recentemente falou assim, mas o que é comunidade multilocal? Aí eu fiquei preocupado, porque eu falei, puxa vida, pessoas estão chegando e não sabem o que é uma comunidade multilocal. A nossa comunidade, alguns anos atrás, decidiu ser uma igreja multilocal. O que significa isso? No contexto da nossa cidade de Campinas, nós não queremos ser uma igreja com 1.000, com 2.000 pessoas. Nós queremos ser talvez 3, 4, 5 comunidades menores, aonde pessoas possam se conhecer, aonde elas possam frequentar grupos pequenos que pertencem a essa comunidade local. Por quê? Porque nós somos pastores responsáveis para com o rebanho. E eu estou falando nós, a nossa equipe. Nós não queremos uma igreja que cresce sem saúde, uma igreja que cresce sem cuidado. E a única forma de nós não contermos o crescimento que o Espírito Santo quer nos dar, mas ao mesmo tempo sermos responsáveis, é dividindo esse rebanho em comunidades menores, em diferentes lugares dessa cidade, e gradativamente organizando esse rebanho em grupos pequenos, onde pessoas possam se conhecer, possam se cuidar, possam se relacionar. Dá uma olhada nesse clipe também, talvez seja mais claro. A comunidade presbiteriana Chácara Primavera é uma igreja que nasceu há pouco mais de 12 anos e tem clara a sua vocação. Ser um espaço no qual a vida com Jesus seja sempre apresentada na cidade de Campinas de forma criativa, acolhedora e transformadora. É por isso que desde 2009 nos tornamos uma comunidade multilocal. A mesma igreja em diferentes lugares da cidade. Um projeto que tem como objetivo levar a mesma mensagem bíblica em diálogo constante com a cultura contemporânea. Atualmente somos 4 comunidades. Chácara Barão aos sábados e aos domingos Chácara Paineiras Manhã, Chácara Paineiras Noite e Chácara Cambuí. Essas comunidades existem não para que pessoas se sirvam como um cardápio variado, e sim para que criem vínculos locais de pastoreio, inclusive com os grupos pequenos pertencentes a elas, e assim cresçam na fé e na amizade. Não sabemos quantos outros locais surgirão nos próximos anos, mas sabemos que cada vez que uma nova região da cidade é abraçada, alcançamos nossa missão fazendo discípulos. Fazer discípulos? Simples assim. Dessa forma, nós temos procurado oferecer a mesma liturgia, a mesma mensagem em todas as comunidades que se reúnem em diferentes lugares dessa cidade, fazendo com que se torne mais fácil para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus e moram em outras regiões, mas ao mesmo tempo fazendo com que membros dessa comunidade possam ser cuidados em comunidades menores e possam ser cuidados em grupos pequenos, aonde outros amigos vão caminhar com eles. Agora, uma última forma da nossa mobilidade se dá através da plantação de novas igrejas. Porque as comunidades multilocais, elas podem estar em regiões aonde a cultura, aonde o estilo, aonde o perfil das pessoas que estão naquela região são parecidos com o perfil e cultura das pessoas que estão nessa região. Mas como alcançar pessoas que estão em outro contexto cultural, outro contexto econômico, outro contexto social? Nós precisamos plantar novas igrejas. Assim, nesses 12 anos, a nossa comunidade tem investido na plantação de novas igrejas, e nós temos como fruto da nossa comunidade 8 igrejas que estão organizadas, igrejas que são autossuficientes. Vinhedo, Libertas no Rio de Janeiro, Vila Olímpia em São Paulo, Vida em Recife, Jaguariúna, Indaiatuba, Campolim em Sorocaba e Ajuntamento em Piracicaba. Com a nossa igreja
e essas 8 igrejas, se eu ainda lembro um pouquinho da matemática, são 9 igrejas autossuficientes estabelecidas, mas outras 9 igrejas estão no processo de formação, no processo de plantação. Vila Lobos, em São Paulo, Maracanã, Rio de Janeiro, Mogi Mirim, Guarujá, Santos, Limeira, Céu, uma comunidade de estudantes universitários aqui em Barão Geraldo, a Igreja Uno em Santiago, no Chile, e no Japão. Nós estamos ajudando um plantador no Japão. Então, 9 mais 9 são 18, se eu ainda lembro da matemática. Agora, existem projetos de plantação que a nossa igreja não contribui diretamente com recursos financeiros, mas a nossa igreja é parceira, ajudando esses projetos a levantar recursos financeiros com os nossos parceiros. Além disso, a gente procura oferecer para eles parceria estratégica, mentoria, cuidado dos plantadores. São os projetos esses: Rio Verde, Goiás, Maipu, Santiago, no Chile, Vila Guilherme, em São Paulo, e Ponte de Vida, uma comunidade cristã também em Santiago. E nós temos, além disso, 5 novos projetos em estudo. Nós temos um projeto em estudo em Antofagasta, no Chile. Nós temos 3 projetos em Recife, em andamento, precisando de recursos. Nós temos um projeto nascendo entre um grupo de jovens chamado Glocal, na Vila Madalena, em São Paulo, uma comunidade que eles estão plantando com um grupo bem alternativo. Agora, esses 5 projetos, se nós tivéssemos que tomar a decisão hoje de apoiá-los, nós não teríamos recurso financeiro para tudo isso. Mas nós louvamos a Deus por aquilo que Ele já tem feito no nosso meio. E nós entendemos que nós estamos cumprindo a nossa missão, pessoalmente fazendo discípulos, na nossa cidade através das multilocais, e em outras cidades, em outros países, através do apoio à plantação de novas igrejas. Termino deixando com você uma pergunta. Como exercitar seu compromisso com a missão? Como você pode ser um discípulo, não simpático ao modelo, mas um discípulo comprometido com a missão? Eu diria, primeira dica, peça a Deus por uma vida mais cheia do Espírito Santo. Esse pedido pode parecer esquisito para alguns presbiterianos, mas é bíblico. Presbiteriano pode ser cheio do Espírito Santo também. Ainda mais agora que você entendeu que o Espírito Santo nos foi dado para a missão. Às vezes nos falta sensibilidade para com aqueles que ainda não compreendem o Evangelho, porque nós estamos precisando mais do Espírito Santo. Às vezes nos falta intencionalidade, porque nós estamos precisando pedir para que Deus nos encha do Espírito Santo. Resgate, coloque maior intencionalidade no compartilhar do Evangelho aos outros. Esteja mais atento. Deus te dá oportunidades a todo momento. Basta você ser intencional. Eu me lembro de uma das experiências mais talvez estranhas que eu tive de compartilhar o Evangelho com uma pessoa que eu nunca mais vi na vida. Há muitos anos atrás eu estava fazendo um voo na África, e um sujeito sentou do meu lado e começou a puxar conversa, e ele me contou que ele vendia seguro de vida, e aí ele caiu na bobagem de perguntar o que eu fazia. Eu falei, eu vendo seguro de morte. Ele falou, mas o que isso significa? Eu falei assim, você vende alguma coisa para uma outra pessoa receber a recompensa por alguém que morrer. Eu vendo algo, ou eu ofereço algo que, se a pessoa morrer, ela mesma tem a garantia de que tudo continua sendo dela e vai se tornar ainda melhor. E aí surgiu a oportunidade de eu anunciar para aquele sujeito o Evangelho de Jesus. Se aproxime dos seus vizinhos, se aproxime dos seus parentes, primeiro com atos de bondade, com atos de simpatia, com sensibilidade à dor dele. Espere boas oportunidades para semear o Evangelho. É impressionante como as pessoas estão necessitadas do Evangelho. Elas só não sabem disso, mas elas estão. E por último,
Suporte nossa comunidade em sua missão. Como? Em oração. Nós precisamos de muita oração. Os pastores, presbíteros, líderes da nossa comunidade precisam constantemente de sabedoria. Tudo acontece muito rápido. Ore por nós. Ore. Nós precisamos que você ore pedindo para Deus levantar mais plantadores. Hoje o nosso maior problema para não plantarmos mais igrejas é falta de plantadores, pessoas com perfil para plantar a igreja. Ore pela nossa comunidade. Sirva na nossa comunidade. Um dos grandes equívocos que acontece com pessoas que chegam nessa comunidade é o seguinte: elas olham e elas acham que tudo funciona tão bem que a interpretação errônea que elas tiram é: eles não precisam de ninguém. Equívoco. Nós precisamos de muita gente. Nós precisamos de pessoas dispostas a servir nas mais variadas áreas. E por último, contribua financeiramente. A nossa comunidade não é uma comunidade que toda reunião ou em qualquer reunião fala sobre dinheiro, passa sacolinha, apela emocional. Não, a gente não faz isso. As pessoas que aqui contribuem porque elas estão conscientes da importância desse recurso e como esse recurso é aplicado. As pessoas que aqui contribuem, elas têm transparência total em como a gente investe esses recursos. E nós precisamos, cada vez mais essa comunidade se torna mais cara. E é óbvio, com 40 pessoas, nós tínhamos uma estrutura. Com 200, a estrutura precisa ser maior. Com 400, maior. Com 600, com 800, com 1.000, maior. Só que a gente tem um problema. O número de contribuintes não cresce paralelamente ao número de frequentadores e membros. Nós precisamos que Deus levante pessoas que se comprometam com a missão da nossa comunidade, talvez dizendo assim: pastor, olha, eu não tenho muito tempo para servir aqui e acolá, mas o que eu quero fazer, eu quero suportar financeiramente esses projetos, eu quero ajudar a ver a expansão do Evangelho de Cristo nessa cidade. Primeiro, ore a Deus pedindo mais do Espírito. Segundo, resgate em você a intencionalidade. Terceiro, tome uma decisão de se comprometer, não com o modelo da nossa comunidade, mas com a missão da nossa comunidade. Feche os seus olhos e tenha alguns instantes para responder esse desafio na presença de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós mais e mais do teu Santo Espírito. Nós queremos te pedir que o Senhor mova os nossos corações na direção dos nossos amigos, parentes e vizinhos, nos tornando mais sensíveis ao que está se passando na história deles, nos tornando mais dispostos a demonstrarmos a vida de Jesus em nós e comunicarmos o Evangelho a eles. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem acontecido na nossa comunidade, pelo crescimento que o Senhor tem nos dado, mas nós te pedimos também que o Senhor levante nessa manhã homens e mulheres que escutem não a minha voz, mas a voz do teu Santo Espírito, Senhor. A voz do teu Santo Espírito desafiando-os ao engajamento no serviço, ao engajamento na contribuição, ao engajamento na tua obra. Dá-nos olhos para enxergarmos o privilégio que o Senhor nos oferece ao nos convidar a nos engajarmos na tua missão.
Dá-nos corações aquecidos pelo que aconteceu na cruz, para que o mover na direção da missão seja fruto espontâneo da nossa imensa gratidão ao Senhor por tamanho amor. Nós oramos no nome daquele que entrou na história, viveu entre nós, morreu naquela cruz para nos resgatar e nos enviou, Jesus Cristo.